In the universe are billions of galaxies. In our galaxy are billions of planets. But there is only one Earth. For most of our history, humans lived in harmony with nature. But we have shattered that balance, Exploiting our planet for products and wealth. Creating a climate catastrophe, driving species to extinction. and polluting our land, seas, and air. The wave of life is fraying. If it fails, we as a species will fail too. The science is clear, and time is running out. We must go from harming our planet to healing it. We must protect what we have and bring back what we lost to advance to a more sustainable future where everyone can thrive. Humanity has come together before to prevent environmental catastrophes. We have helped repair the ozone layer. We've restored millions of hectares of land and marine ecosystems, protecting thousands of species. And we've banned dangerous pollutants, Saving countless lives. Let those victories be the torches that ignite more action and illuminate the path to a world in which we are once again at peace with nature. In the universe are billions of galaxies. In our galaxy are billions of planets. But there is only one Earth. solo un planeta Tierra. 只有一个地球。 केवल एउटै पृथ्वी. Bara en jord. Dunia ni moja tu. Olá, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Gabi e este é o programa Mocidade Online, promovido pela Mocidade do GAE. E hoje a gente está aqui com uns convidados incríveis para conversarmos sobre as questões ambientais e como nós, enquanto espíritas e cidadãos, podemos conduzir nossas ações no intuito de preservar o nosso planeta. Então, a gente tem a felicidade de receber hoje dois importantes nomes. Estamos aqui com José de Bezerra Neto, ele é biólogo, professor de Biologia, Ciências e Educação Ambiental, e Clever Mello, que ele é espírita há mais de 35 anos, é doutor em Administração Pública e em Direito, e também é professor e pesquisador de campo nas políticas públicas ambientais, na Universidade Federal de Sergipe, né? Pronto. Então, vamos lá. Falar de meio ambiente é falar de vida como todo do planeta. E isso tudo vai afetar no seu equilíbrio. A economia, do mesmo jeito, só vai se sustentar a partir dos recursos naturais e de como eles vão ser utilizados. E hoje a gente está aqui para falar, um dos nossos tópicos é sobre os fenômenos climáticos extremos. Professor Bezerra, o senhor acredita que a questão climática está relacionada com a sustentabilidade ou até a ausência dela? Bom, olha só, eu quero dizer que antes de tudo, eu assim estou muito honrado de participar, sabe? Porque e a gente também é muito carente de um espaço para falar de meio ambiente, né? De um espaço para falar de espiritismo, que eu gosto muito. E daí o professor Clever Mello, é um prazer muito grande, professor. É uma honra conhecê-lo. Gabi, é uma honra conhecê-lo. Então, assim, é um prazer gigantesco estar aqui conversando com vocês. Bom, as questões climáticas, elas passam por um relacionamento, um bom relacionamento que a gente tenha com o meio ambiente. Então, como é que acontece isso? Ora, nós produzimos lixo o tempo inteiro. Aproximadamente 1 quilo a 1,5 quilo de lixo a gente produz por dia. A gente produz o que é reciclável, a gente produz também o que não é reciclável e a gente produz também o rejeito. Não é? São essas três coisas. E o rejeito, muitas vezes, você tem que saber descartar para você que é o maior poluidor do meio ambiente. Bom, então vamos lá. Olha só, para você ter uma boa convivência com o meio ambiente, a primeira coisa que você tem que aprender na sua casa, porque
O meio ambiente é o meu ambiente, não é, professor? Então, o que acontece? O meio ambiente é onde você está, não é? É a sua casa, é a sua rua, é a sua escola. Esse é o meio ambiente. Sabe, o seu bairro, a sua cidade, esse é o meio ambiente. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer a separação do lixo em casa. Ou seja, na sua casa, a coisa mais simples, você tem que ter uma sacola plástica ou uma caixa dessas que você consegue em supermercado, coloca lá os recicláveis. Por quê? Porque tudo que chega na nossa casa, ou quase tudo, é reciclável. A embalagem, as embalagens, né, de modo geral, é reciclável. E outra coisa, se você não tiver certeza, viu, professor, se aquela embalagem ela é reciclável ou não, não tem problema. Coloca na reciclagem e quando chegar na cooperativa, nós vamos saber fazer a triagem. Tá certo? Então, eu tenho uma honra muito grande de participar. Eu sou um dos funcionários mais antigos da cooperativa CARI e tenho, assim, um prazer gigante, porque quem faz meio ambiente em Sergipe é a cooperativa CARI. É por isso Falei que demais? esse vídeo... Pode falar, pode falar. Não, já. Só a pergunta, Gabi. Não, que por isso que esse vídeo está sendo tão importante, porque tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo, que para compartilhar também, né, ajudar, para tomarem essa conscientização, porque a gente, e não deixar para fazer amanhã, o que a gente puder fazer agora, a gente poder procurar fazer. Começa pequeno, justamente como você disse no início, de casa, até ir aumentando, porque a gente já está vendo muitos impactos. O principal de todos, até agora, o mais marcante, é o aquecimento global e a condição climática. Então, se a gente O não... lixo, né? O plástico, a gente encontra plástico, a gente encontra garrafa PET em todos os lugares. Eu fiz trilha na Amazônia, na floresta, e lá eu encontrei garrafa PET, assim, uma coisa de cortar o coração, entendeu? Então, a poluição tá em todos os lugares, os oceanos, a quantidade de plástico é muito grande, a quantidade de plástico que tem na nossa alimentação. Tá, inclusive no ar, tem vários estudos. Tem um estudo recente que foi feito num parque importante nos Estados Unidos, que é o Yellowstone, e eles mensuraram a quantidade de microplástico no ar, né, em cima de uma floresta. E é impressionante, mesmo em cima de áreas naturais, em altas altitudes, assim, né? Você encontra o microplástico, ele está em praticamente tudo, né? Nós estamos respirando. E aí a gente vê a quantidade de enfermidades, né? Tem crescido e se pergunta de onde vem isso, né? Então é isso, a gente está comendo plástico, bebendo plástico, respirando plástico. E isso não é nada saudável, né? A gente vê aqui até o plástico que é comido pelos peixes nos mares gera cânceres, gera uma série de deformidades, né, nos próprios peixes. Então é sério, e a doutrina espírita tem bastante informação a dar sobre isso. Que bacana, que bacana. Quero muito ouvir, professor. Então assim, vou pegar um gancho aí Pega aí. Que ele falando e eu ficando inquieto no sentido de como a doutrina traz informações e como é importante esse momento, né, de debater com colegas, né, que atuam na parte muito direta, operacional da coisa, ambiental, e pensar como as casas espíritas têm que trazer esse debate, têm que estimular esse debate e, sobretudo, dentro do que falou o professor Bezerra, promover a educação ambiental, por que não? Né? Porque se a gente olha com muito carinho as obras básicas e as obras subsidiárias, a gente percebe que existe uma ética universal, né? Uma moralidade universal que o Espiritismo traz, né? Como nós somos seres que transcendem uma vida só, né? E a gente habita vários planetas. Como eu me comporto nesses planetas, né? E no planeta que eu estou habitando agora é muito importante, porque a gente está pensando também nas gerações futuras, naqueles que vão reencarnar aqui. E mais sério do que isso é quando a gente considera que nós estamos num período, né, partindo do mundo de provas para um mundo
provas de expiação para um mundo mais regenerativo, mas que mundo é esse que a gente vai querer? Um mundo de regeneração onde não tem nem ar para respirar, onde tudo está poluído, enfim, né? É isso. Nós fizemos uma época uma ecobarreira, né, num córrego, ali próximo ao Ferreira Costa. Aí o que aconteceu nessa ecobarreira? Nada mais é do que são tambores que a gente coloca na superfície da água, amarrado numa tela, e ele vai reter o sobrenadante que tem. Mas a quantidade de lixo que conseguiu reter, assim, em uma semana, foi uma quantidade absurda, absurda. E esse lixo, de onde ele vem? Não é aquele lixo da nossa casa, não. É o lixo que as pessoas jogam na rua. Pasme, 2025 as pessoas jogam lixo na rua. 2025 as pessoas jogam óleo na pia, não é? Então, jogam pilha no lixo comum, jogam lâmpadas no lixo comum, então, celular, então, sabe, é uma coisa, assim, gritante. A gente não está tendo cuidado com o meio ambiente, a gente não está sabendo cuidar da nossa casa maior. Sobre isso de mudanças climáticas. Pois não, Gabi, fique à vontade. Não, que você comentou essa coisa do espiritismo, era justamente uma das minhas perguntas que eu queria fazer. Pode fazer a pergunta, faça. Mas eu acho legal toda essa conexão, né, que a gente consegue fazer, que são assuntos interligados, que o espiritismo está basicamente em tudo, e aqui é a nossa casa, então. E eu queria saber esse processo evolutivo da humanidade. Como é que a gente conseguiria harmonizar as explicações da doutrina com a ação predatória da humanidade? Falando especificamente da coisa de, tipo, da caça, né? De sempre desenvolver mais espaço. Como é que a gente conseguiria relacionar? O desmatamento desenfreado, né? A poluição nos mares, nos rios. Então, assim, né? O Livro dos Espíritos, que é a nossa base, né? É o nosso esteio, né, para entender a doutrina como um todo, né? Ele tem duas perguntas muito interessantes. Uma é a questão 728 e a outra é a questão 735, né, que fala justamente da lei de destruição. Eu já vi alguns companheiros espíritas até falando o que está acontecendo com o planeta, essa destruição desenfreada, faz parte da lei de destruição. Mas, pessoal, é preciso analisar o Livro dos Espíritos de uma maneira bem sistêmica, ou seja, não fazer como a gente aprendeu, com interpretar uma linha e achar que aquela linha é a verdade. Não, porque existem outras linhas que complementam aquela e formam um todo, né? E quando você lê o Livro dos Espíritos, e especialmente lê essas duas perguntas que eu comentei, é preciso dizer que há duas formas de destruição do planeta. Uma é benéfica, que é a colocada, né, na lei de destruição, e a outra é abusiva. A primeira, que é benéfica, que está na questão 728, ela não passa de uma transformação. Na verdade, ele fala que a humanidade vai passando por um processo, né, e que vai gerando uma renovação e aprimoramento nos seres vivos. É o que o Darwin fez na lei de evolução, né? E, inclusive, o Darwin e o Kardec viveram em anos muito próximos do século XIX. Então, essa lei de evolução que está no Livro dos Espíritos e de destruição corresponde ao processo evolutivo que Darwin estabeleceu. Essa destruição que a gente está vendo hoje, que é desenfreada, que é rápida, é muito diferente da destruição que Darwin e Kardec colocou. Porque o que Darwin e Kardec colocaram é que o processo lento, né, de mudanças
no ambiente faz com que as espécies evoluam. E aí uma das ideias que eu gosto muito de pensar é a da girafa, né? A girafa foi evoluindo e o pescoço dela foi alongando à medida que as espécies da flora as árvores foram ficando mais altas para alcançar o sol em um território mais seco, mais árido, né? Como é a África em algumas regiões. E aí ela evoluiu, né? Ela foi ficando com o pescoço mais longo para alcançar. Então esse é um processo lento de transformação. O que a gente está vendo é o que está acontecendo com os ursos polares. Os ursos polares não vão ter tempo de evoluir como a girafa evoluiu, que passou milhares de anos para chegar naquele formato. O urso polar tem décadas que está mudando drasticamente, de uma maneira aceleradíssima, o seu ambiente natural, e ele não tem como evoluir. O que a gente está vendo é as espécies morrendo, super magras, porque não tem acesso mais à alimentação, e o degelo acontecendo nas regiões onde eles viviam, né? Então, o que vai acontecer é a extinção em massa. Tá? E aí Kardec diz o seguinte nessa questão, na questão da destruição, que não é natural essa destruição, tá? Que os espíritas estão um pouco confusos com isso. Ela não está prevista na lei de Deus. Ela resulta da nossa imperfeição moral, como bem colocou o professor, e intelectual, de entender que não deve jogar lixo nas ruas, de não deve jogar o óleo de cozinha no ralo da pia, né? Porque, como diz o livro dos Espíritos, na questão 735, em razão da predominância da ignorância da gente, de uma certa bestialidade. Eu não estou preocupado com o outro, eu não estou preocupado se aquilo vai impactar nas espécies que estão nos oceanos, se o glitter que foi usado no carnaval vai parar na boca do peixe que pensa que é um plâncton. Então, como diz o livro dos Espíritos nessa questão, toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Então, essas mudanças climáticas que nós estamos assistindo, e que com cada vez mais evidências, né, concretas, ela não é baseada na evolução do planeta. Ela é baseada na nossa ação irresponsável, ignorante, e que está nos gerando, possivelmente, a karmas coletivos. Tá? Então, assim, o livro dos Espíritos, ele desconstrói essa visão que a gente chama de antropocentrismo. O homem é no centro. Nós não estamos no centro do universo. Nós não somos donos do planeta. Nós somos, como diz a questão 707 do livro dos Espíritos, administradores provisórios. Nós estamos aqui como administradores, não como donos. E nós estamos submetidos a leis físicas e espirituais. Então, nesse sentido, a crise climática, ela é um desvio moral, ela é um desvio de comportamento e que substitui a solidariedade universal pelo paradigma da exploração indefinida e predatória que destrói as espécies e que desconsidera que os outros seres também são seres em evolução e que têm direitos similares ao nosso a ocupar esse espaço natural. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele correlaciona a questão da degradação ambiental a uma inversão vibratória. Nós estamos produzindo lixo, mas não apenas lixo físico, porque esse lixo generalizado jogado, ele gera um lixo espiritual energético. Existe uma energia por trás das coisas. Quando a gente estuda magnetismo, quando a gente estuda aspectos relacionados ao poder do pensamento, a gente percebe que aquilo ali, aquela falta de cuidado, né, gera crises espirituais generalizadas. A primeira coisa, quando a gente vai fazer um tratamento, ou indica um tratamento para alguém, um processo obsessivo, sei lá, auto-obsessão, é limpar as coisas, é manter as coisas organizadas. Então, como é que isso funciona para a sua casa física, mas não funciona para o planeta? Essa desorganização, essa destruição generalizada vem gerando karmas coletivos. E a gente está percebendo já que a natureza dá sinais do que isso pode gerar, né? Então, assim, nesse contexto, quando a doutrina espírita propõe uma reforma íntima, ela está propondo uma reforma íntima também voltada para o ambiente, para a nossa relação com o outro. E esse outro não é apenas o ser humano, mas todas as espécies que nós convivemos. Até porque nós somos animais. Nós somos. Mesmo nós sendo racionais, não tira o direito do outro ser. Porque nós ainda somos animais.
Exatamente. Então, dentro do que você está dizendo, nós fazemos parte de uma fauna, estamos no meio ambiente, o meio ambiente, nós somos parte dele, né? Então, assim, a abordagem espírita sobre as mudanças climáticas, a gente tem que analisar isso no paradigma dos sistemas dinâmicos, tudo é muito dinâmico, né? A evolução física e espiritual é dinâmica e a natureza se auto-organiza, né? Kardec, na Gênese, ele sugere que essas transformações ambientais não acontecem de maneira isolada, mas elas fazem parte de um ciclo evolutivo, né? E essa evolução faz com que a gente pense, não, são sistemas complexos que vão se adaptando, né? Mas isso tem um limite, essa resiliência para se adaptar, para sobreviver. A gente sabe que a própria Amazônia, como bem colocou o professor, ela tem um chamado turning point, ela vai suportar o desmatamento até um determinado ponto, mas como ela está numa região pobre, de solo pobre e de muito sol, porque está na linha do Equador, a partir de determinado tamanho que ela for reduzida, ela vai entrar em combustão, e uma combustão irreversível, até se tornar um grande deserto, como já está acontecendo em muitas regiões da Amazônia. Então, assim, o que é que nós queremos como espíritas? Assistir como espectadores ou ser agente ativo da educação ambiental, como bem colocou o professor, sendo agente de mudanças onde nós estivermos, nas escolas, nos tribunais, nos templos, nos grupos de amigos. Eu tenho que começar a mudar os meus hábitos, mas eu também tenho que ajudar os outros, né? No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, ele descreve essa relação entre a energia da matéria e a energia psíquica, né? E a gente precisa transformar a nossa psique para entender que nós estamos num contexto de convivência e de evolução conjunta, né? É isso. A gente precisa mudar a esfera coletiva para dar equilíbrio ao planeta. A quantidade de espécies que estão entrando em extinção é gigantesca. Não é? O IBAMA sempre publica o livro vermelho com a relação de espécies, não é, criticamente ameaçadas e com relação de espécies que entraram em extinção. Então, assim, o grau a quantidade de espécies entrando em extinção, desaparecendo, não é? É muito grande. E a gente sabe que cada espécie que desaparece, ela coloca em risco a nossa própria sobrevivência. Não é? Porque nós vivemos em um equilíbrio com aquela espécie. Ela está ali, não está à toa, ela evoluiu junto com a gente. E ela tem um papel. Isso. Perfeito. E nós vivemos em uma teia alimentar, né? Em uma teia. Não é? O planeta é uma unidade viva. Então, nós vivemos em uma teia. Então, todos têm a sua importância. Não pode você sair tirando uma espécie, tirando outra, porque não existe. Você sabe que muitas doenças, como dengue, como zika, como chikungunya, elas estão aparecendo pela extinção dos anfíbios. Não é? Os anfíbios estão desaparecendo. Então, as pessoas começam a matar qualquer ser vivo que chega em casa. Se for uma lagartixa, mata. Se for uma borboleta, mata. Se for uma libélula, mata. Então, assim, está uma banalização pela vida. Não é? E isso eles não sabem, que aquela lagartixa é um herói que não usa capa. Aquilo ali, ela come os insetos em casa, ela protege a gente, não é? E já tem os sapos também, né? Aquele bichinho sariguê também, que sofre muito. O sariguê também sabe, eles matam muito o sariguê, porque o bichinho, uma das defesas dele é fingir de morto, né? Aí faz isso e as pessoas matam, então acham que aquilo ali transmite doença, acham tanta coisa, acham feio, então é um critério, assim, para você dizer que uma espécie é feia, que uma espécie é bonita. Então é uma coisa, assim, muito, muito triste isso, sabe? As pessoas, a banalização da vida, que vai desde com o ser humano e com os animais. Isso mesmo, professor. Ai, gente, calma, fiquei muito tocada. Eu acho tudo isso muito importante, na verdade, não só da parte espírita, mas também nessa parte
ecológica, porque é muito difícil a gente ver pessoas que têm conhecimento sobre isso, dessa parte da ecologia, para justamente cuidar do meio ambiente. E é sempre assim, a gente fala, mas não faz. Tantas vezes que, inclusive, a espiritualidade já avisou a nós que, como o Kleber bem disse, né, que isso não estava planejado. Foram as nossas ações que trouxeram essa consequência. E que não tem mais como a gente ficar dizendo para adiar, como tem pessoas que estão querendo morar em Marte, né, porque sabe que a Terra não vai ser habitável. Mas se chegarmos em Marte, será que não aconteceria a mesma coisa? E aqui é a nossa casa. Então, se a gente não cuidar, a gente não está tendo gratidão de estar viva. Quando a gente polui, a gente não está dando a possibilidade dos outros viverem, tanto os animais quanto nós, nossa família, nossos amigos, os cidadãos. A gente não está dando a liberdade para ninguém. E ainda mais nisso que a gente está tendo a possibilidade de estar aqui para tentar de novo viver. A gente não é perfeito, porém, para a gente ainda poder viver muito tempo aqui, se for possível, até a perfeição, e para outros espíritos também que vão chegar, a gente tem que cuidar, porque tá muito tenso esse caos que está acontecendo no planeta. Foi muito interessante hoje. Eu quero agradecer a presença dos dois. Foi, assim, maravilhoso. Eu aprendi várias coisas que eu não sabia, que ainda pude refrescar a memória. Muito obrigada, professor Bezerra, por tudo que você mostrou, as didáticas de como a gente poderia usar no nosso cotidiano. Vou colocar em prática. E você que está assistindo, vamos colocar em prática também. E a Clévia também, por trazer essa visão espírita, que muitas pessoas acham que são coisas totalmente separadas. Espiritismo, ecologia, não tem nada a ver. Porque, para inclusive o espiritismo chegar para colocar em prática, tem que ter alguém aqui para receber, né? E como é que a gente vai receber se o planeta Terra não está fluindo? Então, queria agradecer de verdade a presença dos dois. Eu fiquei muito grata, muito feliz de poder ter feito essa entrevista com vocês. Eu tava bem nervosa no início, tá? Nem sei se deu para perceber, porque tava na presença de vocês dois. Não, deu. Você tão totalmente à vontade. Disse, não, então o Gabi já. Obrigada. Eu fico muito feliz por essa coisa, desse projeto da Mocidade do GAE. A gente poder levar para outras pessoas também conhecerem um pouco tanto da espiritualidade, ainda mais passando uma mensagem tão bonita e tão importante como essa. Espero que a gente possa ter outros momentos, mais bate-papos como esse. Sucesso para vocês dois. Muito obrigada também quem assistiu até agora aqui, certo? Muito obrigada. Adorei conhecer vocês, adorei conhecer Gabi, adorei conhecer o Kleber. Vamos manter contato aí. Vamos manter, Sim. Vamos marcar mais vezes. Obrigada de verdade. Tchau. Beijo. Tchau.